Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que não eras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Atenção ao 20 em diante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor da lei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos ler juntos o 22, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados irmãos. Meus queridos irmãos, nós hoje daremos prosseguimento ao nosso tema, as promessas de Cristo ao vencedor. Amém? As promessas de Cristo ao vencedor. Está abençoado. O apóstolo tem um fio segurando, tá, irmãos? Tem um fio segurando aí. Então não, é o vento de Fortaleza, né? Apesar de não ser mais setembro. Ok, o apóstolo João, como é do nosso conhecimento, ele estava preso na ilha de Patmos. Então, ele incumbiu, de fato, algumas pessoas, um grupo de pessoas, para levar as chamadas 7 cartas do Apocalipse, de Patmos às 7 igrejas da Ásia Menor. Ao contrário do que muitos imaginam, esse grupo de pessoas não leu apenas a carta da igreja que eles estavam visitando. A cada igreja que era visitada, eram lidas todas as 7 cartas, de forma que todas as igrejas ficaram cientes da situação das 7 igrejas da Ásia Menor. Imagine, irmãos, a expectativa que foi gerada no coração daqueles que não foram à primeira igreja, por exemplo, Éfeso. A igreja de Éfeso, e já começou bem, né? A igreja que perdeu o primeiro amor. Eu fico imaginando, irmãos, aquilo que passou na cabeça da igreja de Filadélfia, depois que Cristo endereçou e foi lida a carta da igreja de Sardes, a igreja que estava morna. O que é que Jesus tem para falar sobre a gente? O que é que Jesus vai revelar sobre nós? Qual é o conceito de Cristo ao nosso respeito? E de fato, irmãos, a viagem desse grupo que se incumbiu de entregar essas 7 cartas em cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a viagem desse grupo estava chegando ao fim. Porque Laodiceia é a última cidade e a última igreja que será visitada. Então eu julgo nesse momento ser importante a gente tentar fazer um apanhado, um levantamento geral de algumas coisas que nós já aprendemos através dessa série. Então, em primeiro lugar, eu queria compartilhar o seguinte tópico com vocês. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê.
uma expressão que se repete em todas as 7 cartas do Apocalipse é essa: conheço. Para as 5 igrejas, Cristo disse: conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, Cristo escreveu: conheço a tua tribulação. Para a igreja de Pérgamo, o Senhor escreveu: conheço o lugar em que habitas. O Senhor, irmãos, conhece aquilo que nós fazemos. O Senhor conhece o quanto nós sofremos. O Senhor conhece completamente a nossa situação e a nossa condição. O salmista estava ciente disso ao escrever o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece. O escritor de Hebreus, irmãos, também estava ciente dessa situação quando ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar conta. O Senhor, irmão, de fato nos conhece e nos sonda. E uma das coisas que fez com que o velho apóstolo João caísse aos pés do Salvador como morto foi essa visão, que o Cristo glorificado tem olhos como chama de fogo. Não é que apenas o Senhor nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. O Senhor, não é que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. O Senhor nos conhece de forma ampla, profunda e completa. O Senhor nos conhece. E o contraponto, irmãos, que eu quero estabelecer com respeito a isso, é que, ao contrário de Cristo, a nossa visão é imperfeita. A nossa visão, irmãos, é bastante imperfeita. Se me permitem uma ilustração, você pode ter uma ideia daquilo que eu quero passar para vocês agora, se vocês imaginarem a seguinte cena: você tentar se maquiar, obviamente as mulheres, os homens pentear o cabelo, fazer a barba, através de um espelho quebrado. Os mais jovens nem imaginam o que isso possa ser, certo? Para os mais jovens, um display trincado. Tanto o espelho quebrado como o display trincado, irmãos, vai nos dar imagens distorcidas. Vai esconder belezas, mas também vai esconder imperfeições, deformidades. Assim é a nossa visão, irmãos. E quando nós analisamos a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, isso vai ficar bastante vívido, o quanto a nossa visão é imperfeita e distorcida a respeito das coisas. Pergunta: qual é o tipo de igreja que a maioria das pessoas valorizam e buscam hoje em dia? Qual é o tipo de igreja que as pessoas mais buscam, mais procuram nos nossos dias, irmãos? Pois bem, aqueles que buscam, que valorizam igrejas que têm bastante programação. Sabe? Igreja que de segunda a segunda, 24 horas por dia, praticamente não para. Igrejas que é recheado de ministério, apesar de muitos daqueles que procuram esse tipo de igreja não participar ativamente de nada, mas querem uma igreja sim, seja recheado de ministérios. Uma igreja cuja a liderança está envolvida com tudo, como se fosse da responsabilidade do pastor estar em todos os ministérios, e não o ministério da palavra. É isso, irmãos, é assim que as pessoas avaliam a saúde espiritual de uma igreja, pela quantidade de eventos, pela quantidade de programação extra que essas igrejas promovem. E na Ásia Menor tinha uma igreja que segue esse perfil. A igreja de Éfeso, irmãos, era assim. Uma igreja cheia de ministérios, uma igreja que praticamente não parava. Uma igreja que de fato arregaçava as mangas e produzia. Não estou aqui qualificando a qualidade daquilo que eles produziam, mas era uma igreja que fazia bastante, produzia muito. Mais do que isso, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, ou seja, tinha sã doutrina,
não tenho dúvidas que se fosse hoje, a igreja de Éfeso estaria em alta. A igreja de Éfeso seria bastante valorizada. Mas ouça isso, Deus não vê como o homem vê. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Aqueles irmãos, e esse é um perigo extremo que está acontecendo nos nossos dias. Há aqueles que valorizam, que buscam igrejas tolerantes, sabe? Pastores que não chamam de pecado aquilo que Deus chama de pecado. Lugares, eu não estou nem mais chamando de igreja, lugares onde não há mais a mensagem do arrependimento, tomar a sua cruz, mensagem de conversão. E nesse sentido, irmãos, duas coisas estão a ponto de convergir. De um lado, nós temos o liberalismo teológico, que, como eles dizem, tentam ressignificar as verdades da palavra de Deus. Em resumo, querem arrancar da Bíblia aquilo que eles não gostam. E do outro lado, irmãos, nós temos a chamada teologia coach, que não confronta o pecador, mas que tenta massagear o ego dos ouvintes. Essas duas coisas estão a ponto de se convergir em nossas igrejas. E a turma busca demais esse tipo de congregação, de pastor, e pelo aquilo que ele faz, de igrejas que por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas pregam, transmitem a seguinte mensagem: venha como está e permaneça como quiser. Existia, irmãos, esse tipo de igreja na Ásia Menor. Infelizmente existia esse tipo de igreja na Ásia Menor. E eu estou falando, irmãos, da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira. E eu não tenho dúvida, de novo, que se fosse hoje, essas duas igrejas estariam em alta no mercado gospel. Mas mais uma vez, Deus não vê como o homem vê. A igreja de Pérgamo abraçou o falso evangelho de Balaão e dos Nicolaítas. E a igreja de Tiatira abraçou a falsa profetisa Jezabel. Podemos prosseguir? Existe, irmãos, um grupo de pessoas que também valorizam o seguinte modelo de igreja. Igreja que tem uma altíssima reputação externa. Existem, irmãos, igrejas hoje que não mais nascem, elas são fabricadas. Hoje, irmãos, igrejas estão se transformando em grandes marcas. Igrejas que não passam mais pelo processo natural de começar com aquele grupo, até experimentar, pela graça de Deus, um crescimento até atingir determinado tamanho e aí prosseguir em maturidade espiritual. Existem igrejas, irmãos, que desconhecem esse processo. Já nascem enormes. São verdadeiras empresas a serviço do mercado gospel. São igrejas, irmãos, que não têm nenhum compromisso com o evangelho. E nessas igrejas, ouça isso, a maioria dos seus pastores são os mais famosos conferencistas que existem na nossa nação. São pastores que têm agenda lotadíssima. E novamente, existe esse perfil de igreja. Existiu esse perfil de igreja na Ásia Menor. Uma igreja que tinha nome de que vive, mas estava morta. É a igreja de Sardes. Igreja que se parece igreja. Conversão que parece conversão. Adoração que parece adoração. Mover espiritual que parece realmente vindo do Espírito Santo. Choros, quebrantamentos e sentimentos que parecem vir do céu. Mas não são, irmãos. Não são. E é esse tipo de igrejas. Igrejas que não são. Igrejas que aparentam ser igrejas, de mensagens que aparentam ser mensagens bíblicas, que a turma tem buscado
hoje, novamente, Deus não vê como o homem vê. Agora eu quero mostrar de forma vívida esse ponto. Sabe por quê? Porque existiram duas igrejas na Ásia Menor, que se fosse hoje não seriam valorizadas. As pessoas não iriam querer visitar essas duas igrejas. Igrejas que se fosse hoje, não seriam igrejas relevantes num contexto regional e pior num contexto nacional. Igrejas que não teriam um número considerável de seguidores nas redes sociais. Igrejas cujos seus cultos não seriam acompanhados por um bom número de pessoas no YouTube. Pastores que com certeza não seriam convidados para pregar em outro lugar. Duas igrejas, irmãos, que se fosse hoje teriam muito problema para se estabelecer. Igrejas que as pessoas iriam jogar pedras à torta e à direito. Iriam dizer, nessa igreja tem pecado. Iriam dizer, falta visão de Deus para a liderança dessa igreja. Não, essa igreja tem alguma coisa errada. Essa igreja não é a igreja do Senhor. Esse povo não trabalha e não ora, por isso não cresce. E eu estou falando, irmãos, das igrejas de Esmirna e Filadélfia. Esmirna, irmãos, a igreja perseguida, a igreja pobre. Filadélfia, irmãos, outra igreja perseguida, a igreja que, ao contrário da nossa perspectiva humana, é elogiada por Cristo com a seguinte frase: tens pouca força. Imagine o elogio bacana demais, tens pouca força. Mas essas foram as duas igrejas que Cristo não endereçou nenhuma crítica, irmãos. Nenhuma crítica. Apenas elogios. Quando eu preguei sobre a igreja de Sardes, eu disse o seguinte para vocês: uma igreja que Cristo não tem nenhum aspecto para elogiar, é porque não existe nada de Cristo nessa igreja. O contrário também é verdadeiro. Uma igreja que Cristo só tem elogios para fazer, é uma igreja que existe muito de Cristo lá. Essas eram as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. E aí nós chegamos na igreja que nos interessa essa noite. A igreja de Laodiceia. E o que é que nós podemos dizer sobre essa igreja, irmãos? Uma igreja financeiramente rica. Rica, irmãos. Uma igreja que tinha bastante recursos. E ouçam, tem um problema nenhum com respeito a isso. Se Deus me der essa bênção, louvado seja Deus. E tem muitas igrejas em que Deus tem derramado da sua graça nesse sentido, que são uma bênção para a missão. O problema é quando a igreja só tem isso para oferecer. Esse é o problema. Esse foi o problema da igreja de Filadélfia. E nós temos igrejas aqui, irmãos, extremamente problemáticas, extremamente difíceis. Igrejas que, se existissem hoje, estariam com seus cultos lotados. Mas duas delas não. Duas delas não seriam valorizadas. E aqui eu faço a seguinte reflexão com vocês. Qual é o tipo de cristão que você quer ser? Qual é o tipo de igreja que você quer ser? Alguém que recebe aplausos apenas do mundo? Apenas das pessoas? Ou igreja que recebe aplausos apenas do mundo? Apenas das pessoas? Irmãos, aplausos do mundo não são um indicativo da aprovação de Deus. E a depender de onde desses aplausos venham, o contrário é que é verdadeiro. O contrário é que é verdadeiro. Muito melhor receber o aplauso do Senhor do que os aplausos do mundo. Amém, meus amados irmãos? Em segundo lugar, prosseguindo na nossa mensagem, eu queria compartilhar o seguinte tópico com vocês.
A graça de Deus ao pior dos pecadores. A graça de Deus ao pior dos pecadores. Você pode ler comigo novamente os versículos 20 e 21, amém? Vamos ler juntos, amém? Diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém, amados irmãos. Um detalhe, você mesmo que não esteja acompanhando a nossa série, um detalhe você deve ter percebido a partir da análise que nós acabamos de fazer aqui. Na Ásia Menor houveram igrejas boas, houveram também igrejas ruins. Para usar uma expressão da nossa confissão de fé, na Ásia Menor houveram igrejas mais puras e igrejas menos puras. E aí, talvez a pergunta que alguns queiram fazer para mim seja a seguinte: pastor, dentre essas igrejas menos puras, qual foi a pior delas? Qual foi a pior, pastor? Minha vontade é devolver essa pergunta para vocês. Qual foi a pior dessas igrejas menos puras? Ouça, irmãos, veja. Só aquele que tem olhos como chama de fogo pode responder com segurança essa pergunta. Amém? Mas nós podemos fazer ou tentar fazer o seguinte exercício: analisar o que o Senhor falou e escreveu sobre cada uma dessas igrejas, colocar numa balança, parêntese, a nossa balança é imperfeita, e depois ver no que é que dá, certo? Então, se a gente for fazer esse processo de analisar tudo aquilo que Jesus falou das 7 igrejas, colocar na nossa balança mesmo que é imperfeita, muito provavelmente a maioria aqui vai chegar na seguinte resposta: Laodiceia era a pior igreja da Ásia Menor. E por que, pastor, Laodiceia é a pior igreja da Ásia Menor? Veja comigo aquilo que o Senhor falou, mesmo que rapidamente, sobre essa igreja. Primeiro, Laodiceia era uma igreja morna. Não era quente como as águas de Herápolis, não era fria como as águas de Colosso, e que, portanto, Cristo estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Segundo, Laodiceia era uma igreja altiva. Veja aí o que é que eles pensam ou dizem de si mesmos no versículo 17. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Lembre-se, a altivez precede a ruína, a queda. Laodiceia também, irmãos, era uma igreja sem qualquer virtude espiritual. Ainda no 17, a alegria verdadeira não tem. Era uma igreja de quê? Infeliz. Riquezas e recursos espirituais não tem. Era o quê? Uma igreja miserável e pobre. Essa igreja tinha visão, compreensão espiritual? Não. Era uma igreja cega. Laodiceia estava vestida com justiça? Era uma igreja santa? Também não. Aqui nós temos uma igreja nua dessas qualidades. Era uma igreja, irmãos, extremamente complicada mesmo. Só que uma questão eu preciso colocar diante de vocês. Laodiceia não era para ser uma igreja tão complicada assim. Porque Laodiceia não tinha o desafio que a maioria das outras tinham. Veja, no texto, você não tem qualquer indicativo de que Laodiceia sofreu perseguição. Você tem esse indicativo quando você lê a carta ao anjo da igreja de Esmirna. Você percebe isso quando você lê a carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Em Laodiceia não, irmãos. Me parece aqui que nós não encontramos nessa cidade cristãos sendo presos, sendo perseguidos, perdendo seus bens, perdendo seus empregos, sendo denunciados pelos judeus da cidade. Não existe esse tipo de dificuldade em Laodiceia. Existe uma outra coisa que não estava muito provavelmente acontecendo nessa igreja. Eles não estavam sendo
visitados. Eu estou suavizando, tá, irmãos? Eles não estavam sendo visitados por falsos pastores tentando pregar, tentando inserir naquela igreja um falso evangelho, um falso ensino. Pelo menos nós não encontramos esse problema, essa dificuldade nessa carta. Você vê isso nessa carta? Não tem. Então, muito provavelmente, nós não iríamos encontrar nessa igreja os falsos profetas, os nicolaítas, aqueles que defendiam a doutrina de Balaão, a falsa profetisa Jezabel, tentando desvirtuar os nossos amados irmãos de Laodiceia do verdadeiro evangelho. Então, Laodiceia era uma igreja tranquila, irmãos. Tranquila para servir ao Senhor. Tranquila para desenvolver a sua fé. Tranquila para continuar sendo fiel a Cristo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Apesar de ser uma igreja que não tinha nenhum desafio externo, Laodiceia era uma igreja bastante complicada. E aí eu chamo a atenção para o último detalhe. Versículo 20, irmãos. Veja o quão penosa era a condição dessa igreja. De que lado Cristo estava em relação a Laodiceia? Do lado de dentro ou do lado de fora? Imagine, irmãos, a situação de uma igreja cujo seu Senhor, cujo seu Salvador, cujo seu dono está do lado de fora. Imagine, irmãos, a situação de uma igreja cujo aquele que se auto-intitula a porta do aprisco das ovelhas está batendo na porta dessa igreja. Imagine, irmãos, a situação se alguns dos nossos comentaristas estiverem certos de que a imagem aqui é extraída de Cânticos 5:2, onde lá nós encontramos um noivo que está batendo a porta da casa da sua noiva. Porque se isso for verdade, que se é a imagem, que aquilo que nós encontramos aqui no versículo 20 está relacionado a Cânticos 5:2, nós encontramos aqui, irmãos, a seguinte cena: o noivo que é Cristo foi rejeitado, foi colocado para fora, foi desprezado pela sua noiva, a igreja de Laodiceia. Imagine, irmãos, a situação que estava nessa igreja. E talvez a pergunta que alguns queiram fazer nesse sentido seja a seguinte: pastor, como é que se trata a igreja assim? Pastor, como é que se trata a igreja assim, pastor? Como é que se trata uma igreja morna? Uma igreja altiva, prepotente? Uma igreja que não era para ter problema, mas era cheia de problema. Uma igreja que colocou Cristo para fora dela. Como é que se trata uma igreja assim, pastor? E talvez eu fosse franquear a resposta para alguns de vocês. Nós iríamos encontrar o seguinte: pastor, nós tratamos uma igreja assim, com todo o rigor necessário. Todo o rigor necessário. Ouça isso, irmãos. De fato, o nosso Deus que não tolera o pecado, em tempo oportuno, destaque essa expressão, em tempo oportuno, pune, castiga os nossos erros. Mas perceba, não é isso que acontece nesse momento em específico dos versículos 20 e 21. Cristo faz promessas para essa igreja tão difícil. Cristo tenta atraí-los, irmãos, despertando sentimentos positivos no coração desses amados irmãos. E veja aí o que Cristo oferece para essa igreja. Primeiro, Cristo oferece amor e paciência, porque Ele diz: eis que estou à porta. O noivo rejeitado, aquele que foi colocado para fora, irmãos, aquele que foi desprezado, Cristo é quem busca a reconciliação.
É Cristo quem busca o reencontro. E ouça, mesmo quando nós nos afastamos dele, ele não desiste de nós. Louvado seja Deus. Cristo oferece para essa igreja amor e paciência. Em segundo lugar, Cristo oferece para a igreja de Laodiceia um lugar à mesa, porque ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. No mundo antigo, muito mais do que hoje. Hoje, ok, mas no mundo antigo, muito mais do que hoje. Sentar à mesa representa intimidade, comunhão, companheirismo. É isso que Jesus está oferecendo para essa igreja que ele desprezou. Cristo está, irmãos, oferecendo um banquete para esses irmãos que desprezaram o Senhor. Por vezes nós nos enganamos com os banquetes da Babilônia. E assim como aconteceu com o filho pródigo, nós acabamos tendo que comer as sobras de porcos. Mas Cristo nos oferece um verdadeiro banquete. Um banquete espiritual. O banquete da comunhão. O banquete, irmãos, do reencontro. Em terceiro lugar, além de amor e paciência, além de um lugar à mesa, Cristo oferece o lugar de honra. É isso que diz o versículo 21. Ao vencedor da lei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Trono representa a honra, irmãos. Trono representa a autoridade. E de fato, a igreja reinará com Cristo. Amém? A igreja reinará por causa de Cristo. A igreja vencerá com Cristo. Amém, amados? A igreja, irmãos, vencerá por causa de Cristo. A mensagem do Senhor é muito simples aqui. Saia da vergonha do pecado. Saia da derrota do pecado. Deus, Cristo Jesus, tem um lugar, irmãos, muito especial para todos nós. E veja o detalhe do texto. Não é só um trono. É o trono dele. Não é só um trono, não é só o trono dele. É o trono dele junto com ele. Não existe, irmãos, lugar mais honroso para míseros pecadores do que assentar-se ao trono de Cristo juntamente com ele. Deus faz isso, irmãos. Deus muda a nossa sorte. Deus muda, irmãos, a nossa história. Deus fez isso com o miserável ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo. Imagine, irmãos, um homem condenado. Um homem condenado com a pena mais vergonhosa do Império Romano e ouviu do Senhor Jesus nos seus últimos momentos: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que Deus faz em nossas vidas. Deus faz isso, irmãos. Deus fez isso com Saulo de Tarso. Perseguidor voraz, ferrenho do povo de Deus. Alguém que pediu autorização para prender os cristãos. Alguém que consentiu na morte de Estevão. E Deus tornou Saulo, Paulo, no maior apóstolo, no maior teólogo e no maior missionário da história da igreja. Deus faz isso. Deus, não esqueça, oferece a mim e a você, mesmo errados, amor, paciência, lugar à sua mesa, banquete, lugar de honra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não desiste de você. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o nosso único tópico da mensagem de hoje.
E o último tópico que eu queria compartilhar com meus amados irmãos é sobre a audição espiritual. Audição espiritual. Talvez uma pergunta que alguns queiram fazer, pastor, é como é que a graça de Deus, a superabundante graça de Deus, pode acontecer na minha vida? E eu chamo vocês um detalhe muito importante no versículo 20, porque o versículo 20 enfatiza uma ideia presente em todas as cartas do Apocalipse. Em todas as cartas do Apocalipse nós vamos encontrar a mesma frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora veja a condição presente no versículo 20. Qual é a condição presente no versículo 20, irmão? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ouça e ouvir. Nesse sentido, eu quero destacar com vocês 3 ideias do verbo ouvir. Em primeiro lugar, ouvir significa ouvir mesmo. Tá? Ouvir na Bíblia significa ouvir mesmo. E eis aqui um grande problema de muitas pessoas, mesmo daquelas que estão nas igrejas. Não ouvem ao Senhor. Não mais escutam a voz de Deus. Mas não é porque Deus não esteja falando. Muito pelo contrário. Deus está constantemente se comunicando conosco. E como é, pastor, que Deus fala com o seu povo hoje? Não é através de visões, como alguns buscam. Não é através de profetadas, como alguns procuram. Não é através de revelações, achismos, como alguns sugerem. Deus fala conosco através da sua palavra, seja ela lida ou pregada. É assim que Deus fala conosco. Quer escutar a voz de Deus? Abra sua Bíblia. Quer ouvir a voz do Senhor? Ouça mensagens verdadeiramente bíblicas. Verdadeiramente bíblicas. É assim que Deus fala comigo e com você. E nós precisamos, irmãos, dedicar tempo com respeito a isso. Para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir aquilo que Deus tem para falar para o seu povo. Em segundo lugar, irmãos, ouvir significa entender. E é fácil você entender esse ponto. É fácil você entender esse ponto. Imagine a seguinte situação: uma briga de casal. Não dessa igreja. Amém? Não evangélico. Amém? Uma briga de casal. O outro casal, certo? Casal imaginário, certo? Imagine a briga de casal. Qual é uma das principais reclamações que as mulheres fazem? Esse homem não me escuta. Esse homem não me escuta. Irmãs, ele escuta. Não é para vocês não, é outro casal. O homem escuta. Mas não é isso que ela está reclamando. O que é que ela está reclamando? Esse homem não me entende. É isso que ela está reclamando. Ele não me entende, pastor. Perdão, é outro tipo de casal. Ele não me entende, não me compreende. E existem, irmãos, 2 coisas para você ouvir e entender. Você precisa prestar atenção. E é isso que Deus está falando para você essa noite. Preste atenção. Para você ouvir a minha voz e entender, preste atenção. Abra bem os seus ouvidos espirituais, com muita atenção. Mas para você entender, você precisa ter interesse. Porque senão é como se diz por aqui, eu não sei se isso existe em Recife, mas se diz por aqui, entrar no ouvido, sair pelo outro, existe lá também, né? Vai entrar no ouvido e sair pelo outro, meu irmão. É por isso que Deus está falando: esteja atento à minha voz
e dê a importância devida à minha palavra. E a palavra do Senhor, como a voz do nosso bom pastor, é aquilo que de material mais existe de importância nessa terra. Amém, meus amados irmãos? Mas eu disse que eram 3 questões. Ouvir é ouvir mesmo, ouvir é entender, mas também ouvir, irmãos, é obedecer. Esse é o sentido metafórico do verbo ouvir na Bíblia. Geralmente, quando o verbo ouvir é usado dentro de uma figura de linguagem, significa exatamente isso, obedecer. E aqui eu volto aos exemplos familiares. Imagine uma mãe, não dessa igreja, não cristã, que chega para o filho e diz: sabe por que isso aconteceu? Porque você não me ouviu. Ele ouviu, o filho ouviu, ouviu. Ele só não fez o quê? Obedeceu, não atendeu. Imagine o pai, de novo, não dessa igreja, vai falar com seu filho e diz: meu filho, ouça o que eu estou lhe falando, eu já passei por isso. O garoto está ouvindo? Tá, ele só não vai fazer o quê? Obedecer. Ouvir, irmãos, é obedecer. Cristo está dizendo que Ele está batendo a porta. Ele está falando conosco, Ele está nos chamando. E está nos chamando à obediência. E ouça isso: há bênçãos para aquele que obedece. Em suma, irmãos, essa é a mensagem da carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Há bênção para aquele que obedece. Na verdade, essa é a qualidade em destaque para o vencedor. Se nós tivéssemos que responder quem é o vencedor de acordo com a carta ao anjo de Laodiceia, a nossa resposta necessariamente teria que ser: o vencedor é aquele que escuta a voz de Deus. O vencedor é aquele que presta ouvidos, dá atenção, tem interesse para compreender aquilo que Deus está falando. O vencedor é aquele que está disposto a obedecer à voz do Senhor. E eu espero que no nome de Jesus, os vencedores do Senhor estejam aqui presentes nessa noite. Amém? Eu quero concluir com você essa mensagem. E se me permitem mais uma ilustração. Pode ser mais uma ilustração para a gente concluir? Uma ilustração, irmãos, que talvez você esteja bastante familiarizado. Muitos daqui, se não todos, já assistiram ou já leram histórias desse tipo. De pessoas que perderam a visão na tenra infância ou que já nasceram sem ela. Alguém já assistiu o filme com essa temática ou leu, conhece alguma história nesse sentido? Amém? O que é que geralmente mais se destaca nessas histórias ou nesse tipo de filme? É que as pessoas que perderam a sua audição desenvolveram ou desenvolvem uma capacidade impressionante na audição. Eu tenho esse exemplo na minha família, irmãos. Vocês sabem disso. O meu irmão, ele tem baixa visão. O meu irmão, ele tem baixa visão. Mas a audição dele é tão abençoada por Deus que ele toca qualquer música. Qualquer música. É como dizem por aí, é ouvido absoluto. Ele tem baixa visão, irmãos. Mas consegue se guiar, se locomover, assim como acontece com as pessoas que têm dificuldade na visão, pelos sons. Ele sabe onde é que está cada pessoa, para onde tem que ir, apenas se guiando pelos sons. E a mensagem que eu quero, e a última mensagem que eu quero deixar para vocês é esta: não se guie, não baseie a sua vida por aquilo que você vê. De novo, irmãos, a nossa visão é imperfeita. Quando a gente dá mais atenção à nossa visão, ela tem a tendência de nos levar para distante do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro tirou o foco de Cristo, olhou a situação ao seu redor e submergiu. Foi isso, irmãos, que aconteceu com Davi. Davi olhou para Betseba em um momento de intimidade e
submergiu. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló olhou para as campinas do Jordão, e se aproximou cada vez mais de Sodoma. Foi isso, irmãos, que aconteceu com a mulher de Ló. Enquanto Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas, ela olhou para trás. E como diz a música infantil, e se deu mal. É isso que acontece quando nós guiamos o nosso coração por aquilo que nós vimos. Eu quero deixar isso para você. Mesmo que a sua visão esteja dizendo algo, ou mesmo que a sua visão, seus olhos estejam desejando algo, ouça a voz de Deus. Mesmo que o seu coração esteja propenso para algo, para um caminho, ouça a voz de Deus. Mesmo que os seus pés estejam desejosos para trilhar outros rumos, ouça a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus como? Ouvindo de verdade. Lendo a Bíblia. Buscando ouvir mensagens verdadeiramente bíblicas. Ouvindo com atenção. Ouvindo, irmãos, como se fosse a coisa mais importante que Deus nos deixou aqui nessa terra. E é a palavra de Deus. Ouvindo, irmãos, rogando ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de obedecê-la. Nós precisamos seguir assim. Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?